Olá, gente. Esse é um vídeo dedicado a gente conseguir fazer uma análise comparativa entre o business model Canvas tradicional e a nossa proposta do Canvas da Reconomia, né, do Reconomy Canvas, tá? Assim, a ideia de construir uma ferramenta como o Reconomy Canvas veio justamente a partir das necessidades que, como empreendedoras, né, que somos, eu, Mônica e Angélica, né, de conseguir criar uma modelagem de negócio que conseguisse trazer os atributos relacionados a essa grande transição e as necessidades que a gente tem hoje, né, de uma consciência maior sobre a construção de negócios, né, sobre, na verdade, o mais importante de tudo é como conseguir trazer para o conceito principal da modelagem do negócio o cuidado de se construir uma jornada, um negócio em si que estivesse a serviço da vida. Né? Então, como que a gente poderia fazer isso? Né? Quais são os aspectos hoje, em termos de sociedade, em termos de negócios, que não contribuem com a vida, né? Que estão, na verdade, em direção oposta, né, ao cuidado da vida em si, ao cuidado de tudo aquilo que é essencial, né, a uma vida plena, a uma vida feliz, a uma vida saudável. Então, a gente precisava olhar para isso. Então, a modelagem de negócio tradicional, ela tem um aspecto muito voltado a comportamentos que acabam colaborando com uma vida desregrada, com uma vida solitária, com uma vida de tarefas intermináveis, né, que não contribuem com a sustentação da vida em si. Então, o que nós queríamos era entender como poderíamos modelar um negócio, né, a partir de atributos de todas as variáveis, né, de sustentação à vida que pudessem ser de elementos que pudessem contribuir com a saúde integral do empreendedor, de todos aqueles que estão relacionados ao empreendimento e da biorregião onde esse negócio está inserido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o quadro que a gente tem das duas ferramentas juntas, que isso vai ajudar a gente a contextualizar melhor, né? Então, assim, o business model Canvas tradicional, ele começa a sua jornada a partir do segmento de clientes, né? Então, ele vai entender que cliente ele quer atender, né? A partir de uma lógica externa, né? Então, uma das coisas que para a gente foi fundamental era resgatar esse lugar da essência de quem empreende, né? Então, assim, quando a gente está empreendendo um negócio a partir de uma lógica externa, de atender a algo externo, a gente não necessariamente está conectado àquilo que está sendo criado, né? A gente está conectado a um atendimento, a uma necessidade que aparece, um chamado externo, né? Então, uma das questões que foi muito forte para a gente era como que a gente traz o empreendedor e a motivação essencial, o propósito maior desse empreendedor para o cerne dessa história, né? Então, em vez de a gente começar pela lógica de segmento de cliente, a gente começa pelo propósito do empreendedor. Então, esse foi um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, né, que é muito basilar, né, na comparação das duas ferramentas, é que o Business Model Canvas tradicional ele tem como resposta, né, até porque ele funciona para uma modelagem tradicional de negócio, ele está muito voltado a processos de análise competitiva, né? Como que você pode se posicionar seu negócio de forma a estar em destaque, né? De forma a estar melhor que o outro, né? De forma onde a lógica da existência desse negócio seja a separação dos similares, né? Então, é como se o meu negócio, se eu tenho, por exemplo, uma padaria, eu não posso me relacionar com outras padarias. Eu preciso ser uma padaria muito melhor do que todas as outras, eu preciso estar sempre num lugar de separação. E esse era um outro ponto essencial
para a nossa investigação da modelagem de negócios regenerativos. Como que a gente cria uma lógica de modelar negócios onde a gente possa compreender o outro, inclusive o outro similar, com negócios similares, como um parceiro de jornada, né? Então, como que a gente pode modelar um negócio onde a gente consiga enxergar o outro não como um concorrente ou como alguém que a gente deva temer, mas que a gente possa enxergar o outro como um parceiro, né? Um parceiro criativo, um parceiro que possa ajudar, onde a gente possa criar coisas juntos, para além dos nossos negócios interdependentes, né? Então, eu posso ter uma padaria e outra pessoa pode ter uma padaria próxima e a gente possa colaborar, criando coisas juntas, né? Para além das nossas padarias, sabendo que cada padaria conectada com o seu próprio propósito tem a sua própria expressão no mundo, então vai ter a sua própria forma de estar no mundo, de se relacionar com os seus públicos. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas, então literalmente tem espaço para todo mundo, né? Tem possibilidade para todo mundo, enfim, tem campo para todos, para que todos possam se expressar, né? Então, uma coisa muito importante para a gente nessa caminhada da Reconomia é compreender que primeiro, tem para todo mundo, né? A abundância é uma realidade, né? E que o medo é um dos maiores inimigos da nossa jornada, né? O medo de empreender, o medo de realizar, o medo de errar, né? Esse medo é o maior inimigo da jornada. E só quem pode dominar, e só quem pode lidar com ele somos nós mesmos, né? Então, esse é um ponto também essencial, a questão da colaboração, que é diferente no caso do Reconomy Canvas tradicional, né? Então, aqui, nesse caso, a gente está falando de um trabalho onde redes, né, tem um peso bastante significativo para a construção e a saúde desse negócio, né? Um outro ponto importante é que é território, né? A gente insere território como também estrutura basilar do Reconomy Canvas, né? Aqui a gente não considera, no modelo tradicional, não se considera território, né? Outra coisa importante é escalonabilidade, né? Os negócios tradicionais estão sempre olhando para se o negócio é escalonável. Se ele não for escalonável, ele não é um negócio potencialmente bem sucedido. No nosso entendimento de economistas, né, que somos, é uma inverdade, né? Até porque essa compreensão de negócios escalonáveis é uma visão de mundo de que tudo deve crescer constantemente, né? De que tudo no mundo deve estar constantemente crescendo. E isso é uma deturpação, né, de um olhar sobre a realidade da vida, né? As coisas não são crescentes de forma infinita, né? Isso, inclusive, é a lógica econômica vigente, de que a economia deve estar crescendo infinitamente. Isso é totalmente insustentável. Então, aqui a gente está falando de crescimento apropriado, né? De crescimento apropriado dentro do lugar, da biorregião onde você vai estar atuando. Então, por isso que território, a noção de território é tão essencial. E a gente vai olhar para o crescimento desse negócio de forma a esse negócio trazer saúde para ele mesmo, para o empreendedor, para todos aqueles colaboradores diretos do negócio e para também poder nutrir o próprio território. Então, a ideia aqui não é o crescimento infinito jamais, mas sim o crescimento apropriado para o atendimento, para o melhor atendimento das necessidades da saúde desse microsistema no qual ele está inserido. Então, quando a gente fala de território, para mim vem muito essa questão do olhar para escala, que é uma questão muito trazida, né, no universo dos negócios tradicionais. Um outro ponto essencial de diferença entre essas duas ferramentas é a forma como a gente lida com recursos e custos, né? Custos e receita, né? Que no caso aqui do Business Model Canvas tradicional, a gente define
a estrutura financeira desse modelo tradicional como custos e receitas, né? No nosso caso, a gente vai usar como referência, né, metodológica a fluxonomia 4D para olhar as 4 dimensões de recursos, tá? Então, aqui, nesse caso, nós vamos olhar as 4 dimensões de recursos e vamos criar 3 mapas para estruturar a nossa compreensão de uso de recursos durante a trajetória da modelagem. Então, um primeiro mapa que a gente vai fazer é a modelagem dos recursos abundantes do empreendedor. O segundo mapa são as necessidades de investimento, ou seja, aquilo que o empreendedor entende que é necessário para constituir esse negócio. Então, é um mapa 4D das necessidades de investimento. E um terceiro mapa é um mapa de 4 dimensões também, daquilo que o empreendedor gostaria de receber como receita, compreendendo, nesse caso, a receita para além do monetário. Então, aqui a gente não está falando de receita exclusiva dinheiro, mas a gente está falando receita como acesso a recursos essenciais, importantes para esse empreendedor no seu desenvolvimento pessoal. Então, ele inclui o dinheiro, né? Ele inclui tempo disponível, disponibilidade de tempo como receita. Então, assim, como assim a gente não contribui, não considera isso, né, no nosso dia a dia tradicional, né? As pessoas estão ficando cada vez mais sem tempo, estão ganhando muito dinheiro, ficando sem tempo, ficando sem saúde, ficando sem um monte de coisas que são importantes e essenciais da vida. Então, aqui a gente está olhando para isso. Então, o que é importante e essencial para você e que você considera receita? Essa é a grande pergunta, né? Então, esse é um ponto que a metodologia, usando os 3 mapas de 4 dimensões a partir dos recursos abundantes, investimentos e receitas, apoia a gente a fazer. Então, não é tão simplificado quanto consta no modelo tradicional, né? E aqui a gente traz uma outra questão também. A gente faz uma proposta de, durante a modelagem do negócio, o empreendedor já conseguir perceber qual seria o seu modelo de mínimo produto viável, ou seja, para ele fazer um test drive mesmo daquilo que ele vai empreender, né? Outro ponto que a gente traz também de diferença que não tem no tradicional é uma provocação em olhar para a governança, já que é um ponto de virada também nas organizações, né? A gente conseguir compreender e assimilar outras formas de se relacionar, né, dentro de uma organização, onde a gente consiga aproveitar melhor as inteligências que fazem parte da organização, né? Ou seja, criando campos de maior autonomia, de maior responsabilidade, né? Ou seja, compreendendo a corresponsabilidade desses atores nessa organização de forma mais ampliada, né? Diminuindo o nível e a necessidade de controle e ampliando o nível de consciência e confiança nesse sistema. Então, aqui, nesse caso, é uma provocação porque não existe uma proposta de se modelar dentro do negócio uma decisão já tomada a respeito de governança, mas é um ponto de provocação junto ao empreendedor a olhar para isso que ele vai estar ainda em fase de desenvolvimento do negócio. E um outro ponto também que é importante é a comunicação, que no tradicional se fala muito de canais de relacionamento, né? Enfim, com o seu cliente, né? Aqui a gente está falando muito também sobre construção de narrativas, né? Já que nós estamos impulsionando uma nova fase, né? Uma nova fase de se construir negócios, de uma nova cultura de construção de negócios e de sustentação de negócios no mundo, a gente precisa transformar nossas narrativas, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós que somos empreendedores regenerativos e que estamos apoiando a existência de outros empreendimentos regenerativos, é fundamental que a gente olhe e cuide muito das nossas narrativas, porque essas narrativas contribuem para a construção dessa nova cultura de fazer negócios, que é a cultura que a gente chama do business as caring, né? Que é sair do business as usual, né? Os negócios de sempre, para os negócios que cuidam, né?
Então é isso, gente. Assim, basicamente, essas são assim, os aspectos essenciais, né, de transformação, né, de mudança, né, de uma proposta de ferramenta para outra proposta de ferramenta. O universo da investigação no Reconomy Canvas é o universo do cuidado e de como a gente empreende a serviço da vida. Então, é para isso que o Reconomy Canvas foi criado e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre o Reconomy Canvas, né, e a jornada que a gente está construindo juntos. Obrigada.